Vamos iniciar a coletiva aqui com o professor Jorginho. Jorginho, primeira pergunta do Jânio do Jornal Popular. Jorginho, que avaliações e lições que você tira da sua estreia pelo Atlético? Bem, tivemos um jogo, ao meu ver, né, eu vi 4 jogos do Atlético e, vamos dizer assim, sem querer naturalmente desmerecer qualquer equipe, eu acho que essa foi uma equipe muito difícil, a equipe mais difícil que nós pegamos até agora. Foi um jogo disputado. Primeiro tempo nós não fizemos realmente um bom primeiro tempo, posicionamento errado, a gente já estava muito adiantado às nossas linhas, principalmente no tiro de meta, então estava errado. Posicionamento do William Maranhão e do Marlon, no início, principalmente no início, construção do jogo, desde o início do nosso campo, estava o movimento errado, os dois estavam na mesma linha e muito afastados um do outro, e isso estava dificultando muito a criação. O João Paulo acabou jogando só entre linhas, entre zagueiro e volante, dificultou muito a nossa saída de bola e com isso eles pressionaram a gente e conseguiram encaixar um gol e um contra-ataque. Foram 2 contra-ataques que acabou surgindo o lance do pênalti, que ao meu ver foi fora da área. Mas a lição que a gente tira é muito boa em relação àquilo que a gente tem pela frente, porque a gente estava pegando um nível de jogo que a nossa equipe era muito superior à equipe adversária, e o jogo que nós vamos ter com o Joinville é um jogo desse nível, é um jogo realmente pegado, é um jogo forte, é um jogo de equipe do Sul que joga num futebol muito pesado, um futebol disputado, foi o que aconteceu aqui hoje, muitas faltas, e a gente vai para disputar um campeonato, um torneio importantíssimo para a gente, então o nível de exigência foi muito maior do que nos outros jogos. Pergunta do Pedro Henrique Geninho, da Band News. Essa pergunta é grande. O Atlético jogou hoje contra uma boa equipe que deu muito trabalho para o Atlético e teve até chance de vencer o jogo. Gramado pesado, adversário que jogou no contra-ataque com velocidade. O que o Atlético pode tirar das dificuldades de hoje, visando o que vem pela frente na Copa do Brasil contra o Joinville? Você vê semelhança no jogo de hoje com o que vai enfrentar na próxima semana? Sim, já respondi isso basicamente na primeira pergunta. Uma equipe que joga numa transição ofensiva muito rápido, a gente deveria, por exemplo, é muito comum a gente parar a jogada. Não pode de forma nenhuma, chamei a atenção dos jogadores em relação a isso. A gente não poderia ter tomado aquele primeiro gol, apesar de a gente ter um erro de domínio ali do Dudu, mas aconteceu que depois a gente deveria já ter parado a jogada, porque o atacante dele saiu em velocidade e conseguiu ainda fazer um passe para trás. Então é algo que a gente precisa corrigir. Eu tive um dia de treinamento com os jogadores, não mudei absolutamente nada daquilo que o João vinha fazendo. Eu acho que só o nível de exigência foi maior, justamente por isso que eu acho que é uma semelhança muito grande em relação ao Joinville, porque é um jogo muito pegado, é um nível de jogo assim de Copa do Brasil e com certeza a intensidade é muito maior e nós precisamos estar bem atento. Eu gostei do segundo tempo, nós fizemos um bom segundo tempo, tenho certeza absoluta que essa equipe pode melhorar, essa equipe é intensa, essa equipe é constante, né? E nós fizemos justamente isso no segundo tempo e tivemos toda a oportunidade. Eles foram razoavelmente melhores no primeiro tempo, principalmente por causa dos nossos erros, mas no segundo tempo nós fomos bem superiores. Pergunta do André, do Jornal Hoje. Boa noite, Jorginho. O que você buscou com a entrada do André Luiz no lugar do João Paulo e ter aí então 3 pontas jogando atrás do Zé Roberto? A gente queria um pouquinho mais de construção. A gente estava tentando essa bola em velocidade com o Janderson, não estava conseguindo, a gente não estava conseguindo jogar em profundidade com o Janderson, então precisava um pouquinho mais de manutenção dessa posse de bola e principalmente finalização. Já que a gente não estava conseguindo chegar dentro da área, finalizar com infiltrações dentro da área, uma bola, principalmente o André, ele é muito forte quando ele tanto por dentro quanto por fora, ele tem uma finalização muito boa. E depois nós fomos tentando trocar, o Zé cansou, coloquei o Robertson, a entrada também do Matheus, aí já o Matheus jogando por dentro, já o André por fora, colocamos o Arthur Gomes, jogador que é veloz, vai dentro, no drible, a gente estava tentando todas as formas para que a gente pudesse virar esse jogo. Pergunta do Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Jorginho, para o time que você pegou ter a sua cara, precisa mudar mais em que sentido?
Eu vou te ser sincero, eu gosto muito dessa equipe. Eu enfrentei essa equipe 2 vezes e a intensidade dessa equipe, assim, sempre me impressionou. É uma equipe ofensiva, isso é muito bom. Futebol, hoje, você não pode, de forma nenhuma, ter um futebol apenas reativo. Você ficar lá atrás, por exemplo, você pega uma equipe como o Flamengo, se você ficar lá atrás, você toma, com certeza, 1, 2 gols no jogo, porque a qualidade é muito grande. Então, é uma equipe que acredita muito, uma equipe que tem muita capacidade, intensidade muito grande, tem qualidade. Nós temos... em cada posição, é um grupo enxuto, né? A gente tem basicamente 30 jogadores, mas alguns jogadores da base que são importantes, é o futuro dessa equipe. Agora, aos poucos, eu estou querendo que essa intensidade aumente, a pressão pós-perda precisa melhorar. O nosso retorno, por exemplo, quando nós não conseguimos retomar essa bola rapidamente, precisa melhorar, porque a gente não pode voltar trotando. O futebol hoje exige realmente uma intensidade muito alta. Eu tenho certeza que a gente precisa melhorar. E um domínio maior, principalmente no campo do adversário. Eu acho que a gente tem, quando a gente pega uma equipe como hoje, por exemplo, muito bem postada taticamente, defensivamente, uma equipe muito forte, a gente precisa um pouquinho mais de movimentação, troca de bola rápido de um lado e do outro, girar essa bola para que a gente possa ter a oportunidade de abrir essa equipe e haver infiltrações, que a gente fez pouco hoje. Vamos para as 2 últimas. Natália Freitas, da Rádio 730, Sagres. Jorginho, em sua apresentação você disse que estudou bastante a equipe do Atlético e assistiu às partidas anteriores. O que faltou ao time para sair com a vitória e se o resultado foi justo? Sim, não temos que resolver. Assim, eu acho que a gente foi um pouco melhor do que eles, principalmente no segundo tempo, nós fomos bem melhores do que eles. Nós tivemos as melhores oportunidades, isso aí foi claro, né? Aquele lance do Danilo foi muito evidente, 2 bolas na trave. Eu acho que a gente poderia ter saído, sim, se a gente tivesse definido, concluído melhor, mas de forma nenhuma, a responsabilidade é sempre do treinador, né? A gente lamenta o empate, a equipe vinha de 6 vitórias com 18 pontos, mas a gente continua invicto, isso é importante. Mas como eu falei, como eu observei bastante os jogos, eu vi que o nível de exigência hoje foi muito maior. Então, eu acredito muito que essa equipe tende a crescer e que ela está num excelente caminho. Esse ano nós temos grandes condições de ter um grande ano. Para finalizar, Bruno Daniel, da Rádio 820 Bandeirantes. Jorginho, em termos de resultado, eu sei que não foi o que você esperava. Mas e o futebol? Por que o Atlético não conseguiu repetir o futebol para obter os resultados anteriores? Justamente por causa do primeiro tempo. Como eu falei, a gente estava muito espaçado, a gente estava com uma equipe posicionada muito longe um do outro, principalmente os meus 2 volantes, que são os 2 jogadores construtores. Marlon é aquele que chega um pouquinho mais. Todas as vezes que eu falo para ele que o Marlon sai, automaticamente o William tem que vir por trás para poder dar essa oportunidade de pivô para jogar essa bola para o outro lado, né, da gente poder girar o jogo do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Infelizmente a gente ficou muito afastado. Consegui corrigir isso, tanto que no segundo tempo nós tivemos uma atuação já com todas as possibilidades de virada de jogo.